Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Estamos dando continuidade, sim, e hoje é o nosso último programa com este documento. Vamos terminar de falar aqui um pouquinho sobre os deveres dos bispos, como ele mesmo diz, e vamos para a conclusão deste documento, ok? Estamos aqui no terceiro capítulo, portanto, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos no subtítulo que diz O bem moral para a vida da Igreja e do mundo. Então, dando continuidade aqui ao que o Papa João Paulo II estava dizendo sobre o serviço dos bispos na igreja, claro, de todos, evidentemente, que estão abaixo dele, aí os sacerdotes, os diáconos, nós, os leigos, os irmãos e as irmãs, enfim, todos consagrados. Temos o dever, como bispos, de vigiar a fim de que a palavra de Deus seja fielmente ensinada. Meus irmãos no episcopado, faz parte do nosso mistério pastoral vigiar sobre a transmissão fiel deste ensinamento moral e recorrer às medidas oportunas para que os fiéis sejam preservados de toda doutrina e teoria a ele contrária. Nesta tarefa, todos somos ajudados pelos teólogos, mas as opiniões teológicas não constituem a regra nem a norma do nosso ensinamento. A autoridade deste deriva com a assistência do Espírito Santo e na comunhão com Pedro e sob Pedro da nossa fidelidade à fé católica recebida dos apóstolos. Como bispos, temos a obrigação grave de vigiar pessoalmente porque a sã doutrina da fé e da moral seja ensinada nas nossas dioceses. Uma particular responsabilidade se impõe aos bispos relativamente às instituições católicas. Quer se trate de organismos para pastoral familiar ou social, quer de instituições dedicadas ao ensino ou aos cuidados sanitários, os bispos podem erigir e reconhecer estas estruturas e delegar-lhes algumas responsabilidades, mas nunca ficam dispensados das próprias obrigações. Compete-lhes, em comunhão com a Santa Sé, a tarefa de reconhecer ou de retirar, em casos de grave incoerência, a denominação de católico a escolas, universidades, clínicas e serviços sociosanitários que se dizem da Igreja. Bem, então aqui todo o serviço, do bispo como chefe da Igreja. Ele é o chefe da igreja particular, porque toda diocese é uma igreja particular, assim denominada, porque existe um chefe, alguém que comanda, que é o bispo. Então, por isso que se torna particular. E está sob a orientação dele todas então, as comunidades, as paróquias, todos os sacerdotes. Ele tem que coordenar todas as paróquias junto com os sacerdotes, corrigir os erros, animá-los quando estão passando por algum problema difícil. Então, o serviço do bispo é esse. E principalmente, zelar pela sã doutrina, pela santa doutrina, que cura, que salva e que liberta. Então, a doutrina que veio de Cristo. E é responsabilidade dos bispos, assim como um apóstolo, de passar adiante essa doutrina e de preservá-la quando do seu mandato, então, aí na sua integridade absoluta, onde não pode haver erro. Então, se houver algum erro de algum sacerdote, algum diácono, algum palestrante, algum pregador, algum líder de comunidade, ou de alguma comunidade, por exemplo, as novas comunidades, como a comunidade Cantate. Então ele tem que estar aí sempre observando tudo isso para corrigir caso tenha algum desvio, algum problema. Agora que também citou, então vai se fundar uma escola com nome católica, uma universidade, ou como ele diz aqui também, uma clínica, um serviço social,
por exemplo, igual nós temos aqui na comunidade Cantate, nosso serviço social, a obra nossa é Vidas Salvas. Então, está em nome da igreja, está em nome católico. Então, está dizendo aqui, se porventura algum destes, né, sendo escola, sendo trabalho sanitário ou coisa assim, que tem o nome católico, se desviar então, partir para um outro tipo de ação, outro tipo de doutrina, então claro que ele tem que corrigir, e se a pessoa não aceitar a correção, então tem que desligar o nome católico, né? Não pode mais ficar ligado à instituição. Bem, no coração do cristão, no núcleo mais secreto do homem, sempre ressoa a pergunta que um dia o jovem do Evangelho dirigiu a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? É necessário, porém, que cada um faça ao bom mestre. É necessário, porém, que cada um a faça, né? Faça essa pergunta ao bom mestre, porque é o único que pode responder na plenitude da verdade em toda situação e nas mais diversas circunstâncias. E quando os cristãos lhe fazem a pergunta que sai da sua consciência, o Senhor responde com as palavras da nova aliança, confiadas à sua igreja. Ora, como diz de si próprio o apóstolo, nós fomos enviados a pregar o evangelho, não, porém, com sabedoria de palavras, para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Por isso, a resposta da igreja à pergunta do homem tem a sabedoria e a força do Cristo crucificado, a verdade que se dá. Então veja que quando nós vamos pregar o evangelho, vamos falar do evangelho, não falamos apenas com palavras, mas com a vida e com a nossa testemunho de fé em quem? No crucificado. Na verdade que está ali na cruz de Cristo, para que a verdade não se desvirtue, para que a verdade não se desvaneça, para que a verdade não se perca. Então nós temos que preservar a cruz de Cristo, sim. É o símbolo do católico cristão? É o símbolo do católico cristão. É verdade, porque ali e dali emana toda a salvação para todas as pessoas do mundo todo. Quando os homens põem à igreja as perguntas da sua consciência, quando na igreja os fiéis se dirigem aos bispos e aos pastores, na resposta da igreja está a voz de Jesus Cristo, a voz da verdade acerca do bem e do mal. Mediante a palavra pronunciada pela igreja, ressoa no íntimo das pessoas a voz de Deus que só é bom, que só é amor. Então, na unção do Espírito, esta palavra, doce e exigente, torna-se luz para a vida do homem. É ainda o apóstolo Paulo a convidar-nos à confiança, porque a nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, como um espelho, somos transformados de glória em glória, nesta mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito Santo. Então está aí. Querido irmão, querida irmã, todo este documento que ele veio nos mostrar, nos apresentar a verdade moral da igreja, ou seja, a verdade moral de Cristo, que Cristo trouxe essa verdade moral para nós, ele veio apenas esclarecer, elucidar, fazer-nos pensar, refletir sobre como devemos viver a vida moral que Cristo trouxe para nós aqui na igreja. Ok? Bem, vamos agora para a conclusão deste documento. Essa conclusão ele dedica à mãe, a Maria, mãe de misericórdia. Então é dedicada a Maria, mãe de misericórdia. No final dessas considerações, confiamos nós mesmos os sofrimentos e as alegrias da nossa existência, a vida moral dos crentes e dos homens de boa vontade, as pesquisas dos estudiosos de moral, a Maria, mãe de Deus e mãe da misericórdia. Então, ele confia tudo isso a Maria, a mãe de Deus e mãe da misericórdia. Maria é mãe de misericórdia porque Jesus Cristo, seu Filho, foi mandado pelo Pai como revelação da misericórdia de Deus.
Então, se o Filho de Deus é a revelação da misericórdia de Deus, então a mãe dele é a mãe da misericórdia, porque ela gerou a misericórdia. Através de Jesus, nós encontramos toda a misericórdia do Pai, toda ela, através do Filho. Ele não veio para condenar, mas para perdoar, para usar de misericórdia. E a misericórdia maior está no seu habitar entre nós e na chamada que nos é feita para o encontrar e confessar, juntamente com Pedro, como o Filho do Deus vivo. Então somos chamados a confessar, junto com Pedro, tu és o Filho do Deus vivo. Reconhecer isso. Quando nós reconhecemos isso, somos as pessoas mais felizes do mundo. Somos as pessoas que estão entrando na posse da vida eterna, quando eu reconheço que Jesus é o Filho do Deus vivo. Não do Deus morto, não do Deus estático, não do Deus que está longe de nós, que não quer nada com a gente. Não, é o Deus que está conosco, é o Emmanuel, aquele que vem para nos ajudar, para nos socorrer, para nos amparar, nos dar força. É esse Deus vivo que age em cada um de nós. Nenhum pecado do homem pode cancelar a misericórdia de Deus. Pode impedi-la de expandir toda a sua força vitoriosa, logo que a invocamos. É verdade. Ninguém pode impedir o amor de Deus, a misericórdia, a salvação de Deus. Ninguém pode impedir. Agora, nós podemos construir uma barragem, uma muralha, um muro enorme, onde a misericórdia de Deus daí não vai penetrar na gente. Mas isso porque nós resolvemos assim. Nós escolhemos assim. Escolhemos o pecado e não a graça de Deus. Então, nos fechamos à graça. Na verdade, eu acho que o maior exemplo é esse. Quando eu entro no pecado e não quero me comunicar com Deus, saber de Deus, então, na verdade, eu me fecho à graça. Eu me fecho. Mas Deus nunca deixa de me amar e de se derramar de amor por mim. A verdade é esta. Por cada um de nós. Antes, o mesmo pecado faz resplandecer ainda mais o amor do Pai, que para resgatar o escravo sacrificou o seu filho. A sua misericórdia por nós é redenção. Então o que quer dizer aqui? Aí que está. Muita gente confunde isso. Por exemplo, o nosso pecado é forte? É forte, sim. Mas, através do nosso pecado que nós fizemos lá em Adão e Eva, o pecado que cometemos, o pecado original, esse pecado fez Deus reagir e enviar para nós o seu Filho como Salvador. Então, pelo pecado, nós conhecemos, na verdade, conhecemos o grande Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor, sua misericórdia infinita, por causa do pecado. Aí São Paulo vai dizer, mas então vamos continuar pecando, porque daí nós experimentaremos cada vez mais a misericórdia de Deus. Então, quer dizer, vou pecar para experimentar? Não. Já aconteceu o pecado e já veio a glória de Deus no seu Filho Jesus Cristo, então está aí. Então não precisamos mais continuar no pecado, já fomos libertos dele. Agora sim, nós temos que nos tomar conta, nos aproximar, tomar posse dessa graça do Pai, que é o próprio Filho Jesus, que veio para nos salvar. Então nós não somos mais devedores do pecado, não somos devedores da carne, não temos mais nada que ver com o pecado. Agora nossa vida é uma constante busca em Deus. Então São Paulo explica isso nas suas cartas. Mas então eu vou pecar para que daí a graça de Deus aumente em mim, para que eu... Não preciso mais disso, gente. Isso é passado. Isso já está vencido pelo Filho. Agora eu tenho que caminhar na graça, não mais no pecado. Esta misericórdia chega à sua plenitude com o dom do Espírito Santo, que gera e exige a vida nova. Aí que está. Então ele gera a vida nova em nós e exige. Então eu não tenho mais que participar da vida velha, da vida do pecado, mas sim da vida nova. Por mais numerosos e grandes que sejam os obstáculos postos pela fragilidade e pelo pecado do homem,
o Espírito que renova a face da terra, torna possível o milagre do cumprimento perfeito do bem. Esta renovação que dá a capacidade de fazer o que é bom, nobre, belo, agradável a Deus e conforme a sua vontade. E é, em certo sentido, o florescimento do dom da misericórdia, que liberta da escravidão do mal e dá a força de não mais pecar. Pelo dom da vida nova, Jesus torna-nos participantes do seu amor e nos conduz ao Pai no Espírito. Então, pelo dom da vida nova, recebi uma vida nova, tenho que viver esta vida nova, longe do pecado e buscando cada vez mais a santidade, as virtudes. Esta é a consoladora certeza da fé cristã, a qual se deve a sua profunda humanidade e a sua extraordinária simplicidade. A vida cristã é simples demais. É só amar, perdoar, querer o bem aos outros, desejar o melhor para os outros. É simples, é só isso, não é? Por vezes, nas discussões sobre os novos e complexos problemas morais, pode parecer que a moral cristã seja em si própria demasiado difícil, árdua para se compreender e quase impossível de praticar. Isso é falso, porque ela, em termos de simplicidade evangélica, consiste em seguir Jesus Cristo. Abandonar-se a Ele, deixar-se transformar pela sua graça e renovar pela sua misericórdia, que nos vem da vida de comunhão da sua igreja. Quem quiser viver, como diz Santo Agostinho, tem onde viver, tem de onde viver. Aproxime-se, creia, deixe-se incorporar para ser vivificado. Não abandone a companhia dos membros. Então aí está, não abandonar os membros da igreja. Portanto, todo homem pode compreender com a luz do Espírito a essência vital da moral cristã, inclusive o menos dotado, antes, sobretudo, quem sabe conservar um coração simples. Aí que está. Não preciso defender grandes teses teológicas, não preciso estudar as sumas teológicas de Santo Agostinho para conquistar Jesus, para conquistar a salvação. Não, é só necessário um coração simples, um coração que aceite Jesus. Ah, mas Luiz Carlos, e as coisas que a igreja ensina de fazer isso, fazer aquilo? Bem, isso tudo é consequência. A partir do momento em que eu acolho Jesus no meu coração, eu vou fazendo as coisas de acordo com a minha capacidade, de acordo com o meu tempo, de acordo com o que eu posso fazer. Não é? Mas o importante é o meu coração descansar em Cristo. Esse é o mais importante e, aliás, a única coisa importante. O resto vem por acréscimo, não é? Por outro lado, essa simplicidade evangélica não dispensa de enfrentar a complexidade da situação, mas pode introduzir na sua compreensão mais verdadeira, porque o seguimento de Cristo porá progressivamente a descoberto as características da autêntica moralidade cristã e dará ao mesmo tempo a energia vital para a sua realização. É tarefa do magistério da Igreja vigiar, a fim de que o dinamismo do seguimento de Cristo se desenvolva organicamente, sem deixar que lhe sejam falseadas ou ocultadas as exigências morais com todas as suas consequências. Claro, quem ama a Cristo observa os seus mandamentos, isso é evidente. Maria é mãe de misericórdia também porque a ela Jesus confia a sua igreja e a humanidade inteira. Então veja, a igreja e a humanidade inteira, que não faz parte da igreja, mas também por eles Jesus morreu, é confiado à mãe de misericórdia. Aos pés da cruz, quando ela aceita João como filho, quando pede ao Pai, juntamente com Cristo, o perdão para aqueles que não sabem o que fazem, Maria, em perfeita docilidade ao Espírito, experimenta a riqueza e a universalidade do amor de Deus, que lhe dilata o coração e a torna capaz de abraçar todo o gênero humano. Deste modo é feita mãe de todos e cada um de nós, mãe que nos alcança a misericórdia divina. Maria é sinal luminoso e exemplo fascinante de vida moral. Já a sua vida é ensinamento para todos, escreve Santo Ambrósio, que dirigindo-se especialmente às virgens, mas num horizonte aberto a todos, assim afirma:
Vamos ver o que Santo Ambrósio diz. O primeiro ardente desejo de aprender dá a nobreza do mestre. E quem é mais nobre do que a Mãe de Deus? Ou mais esplêndida do que aquela que foi eleita pelo próprio esplendor? Quer dizer, o esplendor elegeu a mulher esplêndida. Assim diz Santo Ambrósio. Então, quem é mais nobre, mais bela, mais esplendorosa do que a Mãe de Deus, a Mãe da Misericórdia? Maria vive e realiza a própria liberdade, doando-se ela mesma a Deus e acolhendo em si o dom de Deus. Guarda no seu seio virginal o Filho de Deus feito homem, até o momento do seu nascimento. Depois, educa-o, fala-o crescer e acompanha-o naquele gesto supremo de liberdade que é o sacrifício total da própria vida. Com o dom de si mesma, Maria entra plenamente no desígnio de Deus que se dá ao mundo. Ao acolher e meditar no seu coração acontecimentos que nem sempre compreende, torna-se modelo de todos aqueles que escutam a palavra de Deus e a praticam, e merece o título de sede da sabedoria. Quando nós rezamos aí a ladainha, depois do terço do rosário, né? Então, um dos títulos de Nossa Senhora ali é sede da sabedoria. Esta sabedoria é o próprio Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, que revela e cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Maria convida cada homem a acolher esta sabedoria. Também a nós dirige a ordem dada aos servos em Caná da Galileia durante o banquete de núpcias: fazei o que ele vos disser. Maria compartilha nossa condição humana, mas numa total transparência à graça de Deus. Não tendo conhecido o pecado, ela é capaz, todavia, de se compadecer de qualquer fraqueza de cada um de nós. Compreende o homem pecador e ama-o com amor de mãe. Precisamente por isso está do lado da verdade e compartilha o peso da Igreja, ao recordar a todos e sempre as exigências morais. Pelo mesmo motivo, não aceita que o homem pecador seja enganado por quem pretendesse amá-lo justificando o seu pecado, pois sabe que desta forma tornar-se-ia vão o sacrifício de Cristo, seu Filho. Nenhuma absolvição oferecida por condescendentes doutrinas, até mesmo filosóficas ou teológicas, pode tornar o homem verdadeiramente feliz. Só a cruz e a glória de Cristo ressuscitado pode dar paz à sua consciência e salvação à sua vida. Assim ele encerra, né? Essa parte. Claro que ele vai fazer a oração que nós já vamos fazer aqui em seguida. Mas assim o Papa São João Paulo II encerra com Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, né? E dizendo aqui que nenhuma absolvição, nenhuma, oferecida por condescendentes doutrinas, até mesmo filosóficas ou teológicas, pode tornar o homem verdadeiramente feliz. Não existe ninguém que possa dizer para você: fulano, eu te perdoo os teus pecados, a não ser o sacerdote, a não ser o bispo da Igreja Católica. Eles têm esse dom de perdoar os nossos pecados, dado à Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja está sustentada pela cruz de Cristo. É nessa cruz que encontramos o perdão. Então, daí, encerrando este documento, ele faz a oração à Mãe de Misericórdia. Esta oração que estamos fazendo todos os dias, mas que agora, do modo mais solene, vamos encerrar hoje este documento. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Então aí está o Papa encerrando este documento, que foi escrito no ano de 1993,
mas é um documento vivo, atual, belíssimo, santíssimo, para nos dirigir cada vez mais ao nosso bom comportamento, a seguir os mandamentos de Deus e a buscar aí cada vez mais essa compreensão, essa entrega do nosso coração ao nosso Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desse documento. Nosso próximo programa iniciaremos o estudo de um novo documento da Santa Igreja Católica. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.